A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no www.radiocorreiodaserra.com.br. Com vocês em mais essa manhã para falarmos de doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. E hoje com a temática de início de ano ainda, né? Pensando nesse momento de renovação para as nossas vidas, de um novo comprometimento conosco mesmo, com a mensagem do Cristo, vamos falar um pouquinho sobre a passagem de Jesus, quando ele diz para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, e que possamos ser assim para esse ano que se inicia. E convido vocês nesse momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, espíritos protetores, para que neste momento possam nos amparar de acordo com as nossas necessidades, para que possamos desenvolver as nossas atividades, a nossa vida aqui na Terra da melhor forma possível, buscando vivenciar a mensagem de Jesus, buscando vivenciar o seu Evangelho, buscando amar ao próximo como a nós mesmos. Que os bons espíritos nos auxiliem na nossa proposta de renovação e de aprimoramento, e que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial nesta manhã, rogamos, por todos os líderes, por todas as pessoas que detêm poder de decisão em suas mãos, para que tomem as melhores decisões, para que busquem pacificar o mundo, para que repensem seus atos e busquem assim a concórdia, o diálogo, a paz mundial. Apaziguai os ânimos, Senhor, amparai a toda a humanidade. Que assim seja. Nós vamos falar sobre essa passagem do Cristo que ele fala para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E é uma passagem muito forte, uma passagem muito significativa que vale a pena a gente então refletir um pouco mais com vocês que nos acompanham no nosso programa Seara Espírita. Então, para a gente começar, gostaria que o Fred, se o Fred puder para a gente fazer uma leitura da passagem, para quem não conhece, já se sintonizar, né? Vai ser o Paulinho, né, Paulinho? Para já se sintonizar com o conteúdo e depois a gente começa falando sobre a importância desta passagem. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Melissa, bom dia, Fred, a Domingos que está conosco aqui também, e a todo ouvinte que está sintonizado conosco nesta manhã de sábado. E a gente lembra, Melissa, que essa passagem está dentro do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 13. Né? E é intitulado, poderíamos intitular como a missão dos discípulos. Né? E aí Jesus, então, vamos dizer assim, exalta a personalidade daqueles que estavam com ele naquele momento, mas na verdade isso chegando até nós nos dias de hoje para que a gente possa reflexionar. Vós sois o sal da terra. Se porém o sal tornar-se insosso, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina a todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Essa é a passagem, então, que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E, Fred, para quem que seria direcionada, né, essa mensagem que o Cristo traz para nós, como o Paulinho colocou, está, né, situada dentro do Sermão do Monte, que é uma das, talvez, passagens mais belas do Evangelho do Cristo, né? E para quem que será que ela estaria direcionada, então? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Como Paulo já nos adiantou, é aos discípulos. Mas muitas vezes a gente não se coloca como discípulo, não consegue, talvez, entender o que significa essa palavra. E é simples, né? A gente acho que exagera muito no significado que a gente pensa que é, mas
que não é. E o que é discípulo? Discípulo significa o aluno, né, o aprendiz. O aluno de um professor, o aprendiz de um artesão ou de algum mestre. Alguém que se submete aos ensinamentos daquela pessoa para aprender tudo que ela tem e se tornar o mais próximo ou igual a ela. Então, é alguém que se coloca ao trabalho, né, ao treinamento, tem a vontade de se tornar igual àquele que ela se dirige. Né? E no caso de nós cristãos, né, a gente se coloca como o Cristo como nosso mestre. Então, a gente busca, através dos ensinamentos dele, né, que está contido no Evangelho, seguir aqueles ensinamentos e se tornar igual a ele. E aí que está a chave, né? Discípulo não é igual a Jesus, né? A gente não precisa ser igual a Jesus para fazer alguma coisa. Né? O discípulo é aquele que busca, que, né, pela sua vontade, ele busca se desenvolver, né? E aí o Espiritismo, né, nos traz essa oportunidade de reflexionar sobre, né, novamente sobre as passagens de Jesus, é aquele que busca reflexionar e se desenvolver para sim, pouco a pouco, se tornar a Jesus, né? A gente se coloca numa condição de ter perfeição para ser um discípulo. Não, a gente é um discípulo justamente por ser imperfeito. E a gente tem que começar a partir daí, né? A partir de descobrir a nossa imperfeição, para a gente poder se melhorar, e a partir desse melhoramento, simplesmente por isso, né? Por buscar se melhorar, a gente vai se tornar o sal e a luz do mundo. Paulinho, quando Jesus fala para nós, né, que nós somos o sal da terra, e a nossa ideia hoje é que fazer um miudinho, né? Miudinho, mas restrito um pouquinho, porque não temos tanto tempo. Miudinho miúdo, né? Miudinho resumido. Jesus fala para nós que nós somos o sal da terra. Como entender essa mensagem do Cristo, né, essa frase? Por que ele nos compara, então, ao sal da terra? Melissa, é interessante quando Jesus se refere ao sal, porque o sal tem uma importância muito grande na nossa vida, né? O sal, ele tem talvez a função não só de ressaltar ou realçar o sabor dos alimentos. Imagine se você vai comer um alimento e não põe sal nenhum, né? Fica sem sabor. Então, o sal, ele tem essa característica de realçar o sabor dos alimentos, né? Mas ele também pode estragar um alimento. Aliás, ele também tem uma outra função, que é de preservar o alimento. Veja, por exemplo, um bacalhau. Fica lá em cima da prateleira, lá, às vezes 1 ano, e não estraga, não apodrece. Então ele tem também a característica de preservar, né? de preservar da decomposição, vamos dizer assim, né? Mas ele também pode estragar. Né? Você imagina se você vai temperar uma comida e você erra na mão e coloca muito sal. E aí o sal pode se tornar insípido, né? Ou seja, ele pode se tornar inapropriado para aquele uso. Então, quando Jesus utilizava de coisas muito do nosso dia a dia, de coisas que nós usamos no nosso dia a dia, para dar exemplos de coisas muito, muito elevadas. E quando ele se refere ao sal, exatamente qual é a nossa postura diante do mundo. Ou seja, nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que dá gosto à terra, né? Que faz com que a terra tenha sentido, com que a terra tenha sabor. Mas ao mesmo tempo, e aí cabe uma reflexão bastante profunda de todos nós, é uma reflexão interior, se nós temos mais estragado do que dado gosto, né? Aí a gente vê a questão do ponto, né? Se você põe demais, excede, se perde o alimento porque ninguém consegue comer, né? Se você põe de menos, fica insosso, fica sem sabor, sem graça, né? E aí também não fica bom de se comer. Ou seja, o equilíbrio, acho que Jesus aí também faz o convite ao equilíbrio, né? O equilíbrio de nós termos a medida certa no trato com o outro, nem para mais, nem para menos, né? Ter aquele equilíbrio no trato com o outro. E na tradução literal, que eu peguei aqui no livro Novo Testamento do Haroldo, que é um especialista nessa área, né, de traduzir os textos bíblicos, e aí a palavra insosso literalmente vai buscar o conteúdo de enlouquecer, tornar-se tolo. Então, se o sal, porém, se ele não for usado de forma adequada, ele pode tornar insosso. Ou seja, quantas vezes na vida, nos nossos comportamentos, nós nos tornamos tolos, né? Nós nos tornamos
tendo um comportamento inadequado diante dos acontecimentos do mundo. Basta que a gente olhe o que tem acontecido no mundo e qual é o comportamento do ser humano diante desses acontecimentos. É verdade. E aí, Fred, ainda dentro dessa parte, né, de nós sermos este sal da terra, e quando Jesus fala para nós, mas se o sal for insípido, né, ou se ele for insosso, de acordo com a tradução, com que se há de salgar, né? Ou seja, ele não vai ser útil. E aí ele tem uma passagem forte que ele fala que para mais nada presta, né? Não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Ou seja, como que a gente pode interpretar esse ser lançado fora em relação a nós? Porque ele está falando de nós enquanto esse sal, né? Isso. É porque, né, isso vai, acho que desde a transformação para nós ser o sal e talvez de uma má empregabilidade das características que Deus quer. Então, quando ele, voltando um pouquinho ao que o Paulo falou, quando ele fala que nós somos o sal, ele está comparando a essas próprias características que o Paulo falou, né, de a gente ter essas características, né? Então, da gente ser o tempero, da gente... E aí, várias interpretações podem ser tiradas disso, né? Por isso que é tão belo, né, as passagens de Jesus, né? Numa simples frase, né, vós sois o sal da terra, pode tirar muita coisa disso. Com certeza. Então, da gente ser o conservante, da gente conservar em nós os valores fundamentais, não precisa ser os valores do Cristo, mas os valores fundamentais da sociedade, os valores que atualmente, né, estão meio corrompidos, meio voláteis, né, cada um acha que tem os próprios valores e que aquilo é o certo, né? O que eu acho que é o certo e não se cumpre o valor fundamental, que é fraternidade, né, união, caridade, né? Então, a gente ser o conservante desses valores, a gente ter os nossos valores, a gente ser o equilíbrio, como o sal é fundamental para o nosso equilíbrio fisiológico, a gente ser o equilíbrio na vida, na nossa vida, e espalhar esse equilíbrio para que as pessoas que estão ao nosso redor, não precisa ser do mundo, né? Mas da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, a gente ser bem temperado em todos esses ambientes. Então, tudo isso nos torna o sal. Agora, quando ele parte para o sal, quando ele se torna insípido, é para alguém que já se coloca nessa posição de sal. São aqueles que se colocam numa posição de destaque em relação ao povo. Líderes religiosos, e aí a gente não vai entrar em qual religião, mas no modo geral, aqueles líderes religiosos que fogem dessas características, né, que se deixam corromper, que abusam do seu poder, que não tem mais esse tempero e esse equilíbrio, ele se torna insosso. Então todos aqueles que o seguiam perdem nele a credibilidade, a referência, perde a referência e às vezes prejudica até Jesus. Muitas pessoas perdem a referência de Jesus porque muitos dos sais dele se tornaram insossos. Então, para que servem eles mais? Para nada, né? Então, se não estão ajudando, né, na mensagem de Jesus de evoluir, né, de ajudar todo mundo a se evoluir, se melhorar, eles se tornam imprestáveis. Então, eles são jogados ao povo, à multidão, para serem pisados. Não é literal, mas é porque eles perdem o valor. Aí a gente vê a importância da linguagem figurada, né, que tem no Evangelho do Cristo, que mais de 50% do Evangelho de Jesus, segundo Haroldo mesmo, trata-se de linguagem figurada, parábolas, linguagem figurada. Ou seja, não pode ser interpretado ao pé da letra, igual o Fred mesmo falou. Não é que a gente vai pisar nesses homens lá na rua, né? Não é uma questão literal, realmente. É uma questão de interpretação dessa ideia. Ou seja, se nós estamos na função de sal do mundo, se nós excedemos ou se nós somos insuficientes, ou seja, a gente não consegue realmente dar o tempero, dar o sabor, dar a proteção, né, dar a preservação, que é um dos nossos papéis aqui na Terra, nós acabamos perdendo essa nossa função e por conta da nossa própria escolha, que é uma escolha, né, trata-se de uma escolha nossa, nós somos deixados de lado, né, a gente é apartado, digamos assim, do caminho da evolução. A evolução continua e nós ficamos meio que para trás. Até que a força das coisas, através do sofrimento, da dor, da dificuldade, desse pisar dos homens, né, vem e nos arrasta para a evolução de alguma forma. A gente vai acabando sendo levado pela força do mundo mesmo, né? E Allan Kardec se referiu exatamente a isto, que ninguém irá obstar o progresso, porque é como se fosse um rolo, que se você parar ou se você atrapalhar, ele vai passar por cima de você, ou seja, ele vai te
você vai ser pressionado a essa transformação, né? E aí a gente também lá entende o contexto de quem não se encaixar no perfil de transformação em que o planeta Terra está se propondo daqui adiante, e quando a gente fala isso a gente acha que é logo imediatamente, mas isso tem acontecido cada vez mais, significa que aquele indivíduo que não se encaixar nesse perfil terá que dar licença, né? Terá que será lançado fora, se a gente for olhar literalmente aqui, ou seja, nós teremos que buscar experiências em outros lugares, né? Em outras moradas da casa do Pai. Né? Por quê? Porque o planeta Terra clama por transformação. Olha o que está acontecendo na Austrália. A Austrália está em chamas, os animais estão morrendo de sede, outros serão sacrificados, 10 mil camelos serão sacrificados por falta de água, né, de acesso à água, porque a água tem prioridade humana, né? Mas isso é um apelo, porque na verdade o camelo ali está com uma grande missão de bater a nossa porta íntima e perguntar o que nós estamos fazendo, né, com o planeta Terra, porque aquilo lá, quem é a responsabilidade? É do governante da Austrália? Não, de todos nós no mundo inteiro, porque o mundo não tem fronteiras, né? Se a gente for olhar, me lembro de um astronauta, inclusive judeu, que foi ao espaço. Quando ele chega lá, a primeira frase que ele diz: a Terra é linda. E aí ele faz uma pausa e diz assim: e daqui de cima não tem fronteiras. Ou seja, não há essa demarcação, e Jesus vê o planeta Terra desta forma, né? Nós é quem fizemos essas definições, essas demarcações, que são importantes. Não estou aqui julgando se está certo ou se está errado, mas que muitas vezes isso cria obstáculo para que esse meu pedaço é meu, né? E aí a gente perde muitas vezes a referência do todo. E aí o problema está lá na Austrália, então o problema é da Austrália. Não, o problema é meu, porque eu vivo. É a mesma coisa você dizer assim: eu vivo na minha casa, o meu quarto é esse aqui. Se tiver pegando fogo no quarto do lado, eu não estou nem aí, porque o problema não está acontecendo no meu quarto, né? Então, e a gente não agiria assim, nós iríamos tomar providência. Peraí, está pegando fogo no quarto do lado e logo vai atingir o meu também. Então, se a gente vê o planeta Terra como a nossa casa e as nações como o quarto ao lado, a gente talvez teria um comportamento diferente. Aliás, nós estamos sendo convidados a ter um comportamento diferente. Depois falaremos um pouquinho sobre essa mensagem que abriu aqui a nossa conversa de hoje, que nos ensina muito quanto que a dificuldade do outro e o nosso comportamento infeliz diante da dificuldade do outro pode mudar o mundo. É verdade, com certeza. E ainda voltando a essa questão da Austrália, né, que a gente vê essa situação tão triste já há tanto tempo, né, que não começou ontem esse fogo, já tem bastante tempo. A gente sabe que Deus tem os seus propósitos, né, existem leis que regem o universo, nada acontece por acaso. Mas a gente olhando toda essa destruição, não tem como a gente não sentir, a gente ser indiferente, né? E se a gente puder pedir algo, a gente pede por chuva. Se tiver nos desígnios de Deus, e se assim possível for, que caia bastante água lá na Austrália para minimizar um pouco o sofrimento destes nossos irmãos humanos e também dos nossos irmãos animais que estão sofrendo tanto nesse processo todo, né? E que realmente a gente desperte a nossa consciência para entender que este país, que a princípio é tão distante, tão longe de nós, mas na verdade, realmente, como Paulinho colocou, é um quarto ao lado, né? É o nosso vizinho, que precisa de amparo, que precisa de ajuda e que a gente possa auxiliar de alguma forma, nem que seja com as nossas preces, para buscar o auxílio para estes irmãos que passam por essa experiência dolorosa que estão vivenciando. Bom, vamos continuar, né, Fred? Aí Jesus, então a gente tem essa primeira parte que fala sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, e aí ele vai iniciar, primeiro ele fala sobre o sal da terra, né, e ele vai iniciar essa segunda parte que ele fala sobre a luz do mundo. A gente já está quase chegando aqui no nosso intervalo comercial, mas só para a gente dar uma adiantadazinha no tema, e depois quando o Paulinho voltar, a gente complementa aqui com ele também. Jesus, ele afirma para nós, tanto na primeira etapa quanto na segunda, que nós somos. Ele não fala, vós sereis um dia, futuramente, quando se tornarem evoluídos, quando forem cristos como eu. Jesus afirma àquela época que nós somos o sal da terra,
somos a luz do mundo. Essa afirmativa do Cristo demonstra para nós a confiança que ele tem em nós, enquanto espíritos, nesse processo evolutivo, apesar dos nossos pesares. Sim, e é uma coisa necessária, né? Porque, e aí eu vou me referir ao Paulo na terça-feira, fez conta uma história lá que é atribuída a Gandhi, né? Sobre uma mãe que foi procurar ele sobre a filha que comia muito açúcar, e que ele falou, não, tô contando bem resumido, né? Espera, volte depois pra gente conversar. Aí ela foi embora, ele não deu resposta, ela voltou futuramente e falou, agora a gente pode conversar e eu te explicar, porque agora eu sei como é, porque eu também gostava muito de açúcar, mas agora eu me controlei e tenho a experiência para ensinar você como cuidar de sua filha. Então é mais ou menos isso, porque a gente é o sal e a luz da terra, porque a gente tem, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas imperfeições, a gente tem experiências de vencer, né? E aí a gente tem que colocar também como discípulo. Quando a gente se coloca nessa vontade de mudar, a gente começa a adquirir experiências nesse combate. E isso não é só agora que a gente tem essa vontade, a gente tem essa vontade desde o início da evolução. A gente está nesse caminho de evolução, passinho a passinho, né? Devagarzinho, a gente está evoluindo e a gente vai adquirindo essa experiência. Então, com essa experiência, cada um vai se ajudando um ao outro. A gente não precisa ser perfeito, mas no combate, a gente nem precisa vencer essa imperfeição. Mas combatendo ela, seja ela qual for, você pode ser egoísta, mas você já tem essa consciência que e está lutando contra isso. Então, só nisso você já pode ajudar. Né? E muitas vezes a gente fala, né, no meio espírita, né, que o palestrante é aquele que mais precisa, né, do que ele fala. É justamente por isso. Porque ele ainda é imperfeito. Ele está estudando, querendo se modificar naquilo que ele está querendo apresentar e está adquirindo coisas, bagagem para ele passar aos outros. Mas ele não é perfeito. Talvez ele seja mais imperfeito naquilo que ele está falando. Mas ele está se predispondo a estudar e ajudar os outros que também estão na mesma condição que ele. E assim, é interessante, né, Paulinho, essa interação do um ajudar o outro, porque realmente, no que às vezes o Fred já conseguiu melhorar, eu ainda tenho deficiência, ou vice-versa, né? Na verdade, isso acaba se tornando uma troca, né? As nossas fortalezas ajudam as fragilidades do outro, ou deveria ser, né? As nossas fortalezas ajudam a fragilidade do outro, e as fortalezas do outro ajudam as nossas próprias fragilidades. Aí seria uma construção deste reino de Deus proposto aqui para o mundo, né? Exatamente. É por isso que nós vivemos em sociedade, né? E a primeira célula da sociedade é a família. Se nós vivermos sozinhos, né? Se nós vivêssemos sozinhos, isolados, né? A gente teria essa dificuldade de conviver com a imperfeição do outro como modo de aprendizado e com o ensinamento do outro, porque nós aprendemos muito com o outro e ensinamos muito para o outro. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Né? E o mundo tem realmente... acho que nunca houve tanta oportunidade quanto hoje, né? Quando nós vimos as pessoas mudando os seus valores e fazendo uma reflexão, não querendo mais o modo errado que existe até hoje, os padrões que existem até hoje. Vamos ver aí, se a gente olhar para o mundo hoje, no noticiário, nós vamos ver a maioria muitos países as pessoas estão indo às ruas pedindo mudança. O que é interessante é que as pessoas, fazendo uma análise bastante generalizada, de que não há ainda uma reflexão da mudança de si próprio, né? Falávamos no estudo, o Fred fez referência ao estudo de terça-feira lá na Casa Espírita, e lembrávamos da passagem que antecede esse momento aqui, que está no Sermão da Montanha, quando Jesus fala de pacíficos e pacificadores. E ele fala primeiro de pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, que terra nós iremos herdar se nós não formos pacíficos? Né? Se nós não formos pacificados interiormente, pessoalmente. Porque nós vamos às ruas reivindicar por melhores governos, mas nós não fazemos o nosso dever de casa. Nós não mudamos o nosso comportamento. A gente fala assim, os governantes têm que tomar providência em relação à questão do clima, né, a questão ambiental, mas e nós, no nosso reduto,
né? Na nossa intimidade, o que nós fazemos? Qual é o nosso comportamento diante da tragédia que está anunciada? E coisas simples, né, Paulinho? Reduzimos a produção de lixo, descartamos o lixo de forma adequada, buscamos reciclar, reutilizar, ou seja, coisas que não é impossível não, né? Coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não faz. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: em casa a gente usa canudinho de plástico para tomar suco, né? Para tomar as coisas. E a gente não tem nem canudinho em casa, mas chega no bar a gente quer o canudinho. Né? E é algo que a gente pode abrir mão. Uma sacola retornável no supermercado, coisas bem simples, né? Muito simples. A separação do lixo, a gente fica esperando o governante. Não tem coleta seletiva em Barbacena, a gente não faz em casa. Né? Mas será que alguma coisa não dá para fazer em casa? O seco do úmido, por exemplo, né? Isso, e às vezes lá no seu quintal você pode usar o material orgânico lá para poder já. Então veja que a gente está dando aqui um exemplo, mas são pequenas. Falávamos disso, né, Fred, no estudo de terça-feira aqui. A mudança do mundo nos exige pequeno esforço, e aí o Livro dos Espíritos nos fala: com pouco esforço nós fazemos para essa mudança. Nós não fazemos esforço nenhum. É verdade. Né? E aí não muda. Aliás, muda, mas a peso do sacrifício. Fica para nossa reflexão. A gente está falando sobre a parte, um trechinho do Sermão da Montanha, que Jesus fala para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. No primeiro bloco a gente falou sobre o sal da terra, vamos iniciar agora falando sobre a luz do mundo. Jesus diz assim para nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Fred, vamos começar com o início aí, né? Porque o Cristo nos fala que nós somos a luz do mundo. Por que a luz, né? Porque a luz ilumina, né? A luz, né, tem um simbolismo, né, de conhecimento, de orientação, de processo educativo, né? Então ela que transforma, né? Ela que não transforma, mas ela que ilumina, clareia as trevas, né? As sombras. Então Jesus veio nos alertar sobre que nós somos a luz. E aí a gente pode fazer uma comparação com ele, lógico, né? Devido a proporções. Ele é a luz, né? A luz maior, a luz límpida que nós temos, né? E nós também somos como eles, né? Só que a gente está num grau ainda menos evoluído, mas ele é um espírito como nós, só que ele já é perfeito. Então nós também somos luz. Uma luz mais opaca. Palitinho de fósforo. Um palitinho, assim, que não ilumina o mundo inteiro. Mas a gente pode iluminar alguma coisa, Os né? que estão à nossa volta, né? A nossa casa, o nosso trabalho. Então a gente tem essa capacidade de iluminar com a nossa luz. Né? E essa luz, como a gente tem como né, exemplo, uma luz límpida como Jesus, ela acaba refletindo ele, né? Com as nossas boas ações, como a gente está buscando a luz dele, é um reflexo mais opacozinho ou mais límpido do exemplo dele, da luz dele. Então é isso que ele quer dizer com a luz, que a gente tem essa capacidade de ser como ele, de ser um instrumento de educação, de evolução, né, de aprendizado, de ser um exemplo para os demais e de iluminar os demais. Mas tem outro, né, como tudo, tem outro aspecto que também acho que é interessante falar, que é a luz nossa, né? Essa luz que sobrepõe as nossas sombras. Então, isso é interessante, como o Paulo falou, né, que é uma reforma nossa, né? A gente tem que começar por nós. A gente não vai iluminar o mundo sem nos iluminarmos, né? Sem começarmos uma mudança em nós. E nisso que o Paulo falou, né, a gente quer que a sociedade mude para nós mudarmos. E tem que ser o contrário. Que a gente mude para que a sociedade mude. A gente tem que ser o beija-florzinho ali, levando um pouquinho de água para apagar o incêndio. A gente não pode ser primeiro ser o elefante para apagar muita coisa. Não, a gente ainda é um beija-flor, então que a gente haja como beija-flor, com as nossas dificuldades, com as nossas sombras. E aí a gente tem que reconhecer, né, no processo de mudança interior, de reforma íntima, primeiro as nossas sombras. Que a gente começa querendo mudar, mas a gente nem sabe o que tem que mudar. Então como é que a gente vai mudar? Então, no processo de reforma íntima, primeiro se descubra. Ache as suas sombras para depois iluminá-las. Então, comece por aí. Pare e pense. É o momento mais doloroso que falam da reforma íntima, né? Que é se conhecer, mas é o necessário. Sem esse primeiro passo a gente não vai. E se reconheça.
Quando fala que, né, a gente tem que amar a nós mesmos, é reconhecer essas sombras. A gente não tem que amar no sentido de se apegar a elas. E tem aí, eu vou até usar uma frase da Joana. Deixa eu só achar que eu esqueci. Tá, daqui a pouco eu passo. Está aqui. Achei. Não achei. Depois eu passo. Depois você volta com a mensagem. Mas é de mudar, né? Da gente reconhecer a nossa luz e querer transformar ela. Não querer ficar com ela, mas reconhecê-la. Porque se a gente não reconhece e sabe que tem ela, quando a gente erra, a gente desanima. Não, a gente tem que... Não, eu sou ainda assim, então vamos tentar de novo. E nesse processo de mudança, de transformação das nossas sombras em luz. Porque aí quando a gente transforma a nossa sombra em luz, a gente começa a iluminar para aqueles que estão ao nosso redor. Aí eles vão ver, essa pessoa está mudando. Uhum. Então a gente se torna um incentivo para aqueles. E começa a iluminar aqueles que estão ao nosso lado e eles vão começar a mudança também. Então olha, ele está mudando, então eu também vou mudar. Para me adequar a ele e a gente continuar junto. O exemplo arrasta, né? E a gente vê essa questão do palitinho de fósforo que a gente brinca, eu sou às vezes um palitinho de fósforo meio apagado já, né? Mas fecha um quarto, né? Deixa um quarto escuro e acende um palito de fósforo lá dentro para você ver a luz dele e consegue iluminar aquele ambiente, né? Então ainda, né, Paulinho, que às vezes a gente se sinta uma luz mais fraquinha, né? Ainda assim nós temos condição de iluminar aqueles que estão à nossa volta. E isso a gente não pode perder de vista, né? E aí você me faz lembrar o Chico Xavier quando dizia que nós claramente não podemos ser um sol na vida dos outros, mas nós podemos acender um fósforo de esperança. Né? Exatamente. Ele se refere dessa forma. E o Fred, muito feliz quando faz essa referência de sombra e luz. E a sombra não pode com a luz. Né? Não ocupa o mesmo espaço. Né? Onde a luz acontece, a sombra ela acaba. Né? Inevitavelmente. E a gente precisa de tentar entender qual é a nossa capacidade de iluminação, de autoiluminação e, por consequência, de iluminação ao outro. Porque se você acende uma lâmpada, você se beneficia com essa. Você beneficia o outro, mas você se beneficia também. Uhum. Né? E quando Jesus faz essa referência a nós, que nós somos essa luz do mundo, exatamente porque o mundo é envolto em trevas. Especialmente as trevas da ignorância. Porque o que mais impede o avanço da humanidade, aí podemos falar de avanço sob todos os sentidos, mas no nosso caso aqui seria o avanço moral, né? A evolução moral é a ignorância. Né? Divaldo até se refere que um dos maiores inimigos, vários inimigos que o Espiritismo enfrentou no início da sua jornada, um deles permanece até hoje, que é a ignorância da massa popular. Então, quando nós permanecemos nessa ignorância, significa falta de luz, a luz do conhecimento. Quando nós buscamos essa luz, quando nós desenvolvemos essa luz, nós nos iluminamos e, consequentemente, iluminamos a quem está à nossa volta. E aí Jesus, então, se refere que não se pode ocultar uma cidade edificada sobre um monte. Né? Exatamente se você está... Vamos imaginar o seguinte, você está viajando numa estrada, né? Estrada escura e tal, e você logo ao longe você avista uma cidade. As luzes daquela cidade não tem como ser ocultada. Né? Aquilo te salta aos olhos, não há possibilidade de você esconder aquela luz daquela cidade. Por isso Jesus, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser ocultada. Né? Ou seja, a nossa luz ela não pode ser ocultada, ela não pode ser obstruída. E aí depois ele se refere, né, não se acende uma candeia, a candeia seria uma lâmpada, né? Uma lamparina época, né? a óleo, abastecida com óleo, com azeite, que dava luz na casa e nos templos, então era algo comum. E aí ele coloca, não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do módio,
né, do alqueire. O que é mod? O que é alqueire? É uma unidade de medida que era utilizada naquela época, né? Imagina como uma bacia, uma né? bacia para você colocar grãos ali, que em torno de 35 litros era um módio, né, ou um alqueire, né, tanto que depois ficou usado como medida de terra também, né, o alqueire. Mas aí você imagina uma bacia que você vira de boca para baixo e pega uma candeia e coloca ali debaixo. É porque tinha esse hábito naquela época de guardar a candeia debaixo do módio, né, debaixo do alqueire. Então Jesus fala assim, não se pode fazer isso. Ou seja, ele usou de uma prática, de uma cultura daquela época para propor o ensinamento. Se você faz isso, a luz se apaga, né? Perde a finalidade. E se essa bacia, se esse módio alqueire for fechado, a ausência de oxigênio também, por consequência... Mas é porque guardava-se no momento que ela estava sem utilidade. Sem utilidade, né? Apagava-se e guardava ali. Exatamente. Então ele fala, mas se você faz isso, você perde a oportunidade de iluminação. Então não se pode fazer isso. E isso simboliza que é quando nós utilizamos de um monte de coisas na nossa vida, um monte de acontecimentos para obstruir essa luz, essa iluminação. Né? Então a gente precisa de pensar nisso, de que o mundo precisa dessa luz e essa luz vai ser projetada por cada um de nós. Né? Não vejo de outra forma. Exatamente. E daí a importância da gente realmente buscar, como o Cristo continua aqui, né? Resplandecer essa luz, porque ele continua falando isso para nós, não? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E o que eu acho mais interessante é o complemento dessa frase, que eu gostaria que o Fred falasse um pouquinho para nós também sobre esse texto, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, eu acho muito importante essa finalização dessa frase que o Cristo nos propõe também. A frase vou ficar devendo, que acho que no Ctrl+C, Ctrl+V, mexe ali, mexe aqui, eu apaguei ela. A mensagem? Mas acho que o fundo foi passado, né, que é justamente a gente se reconhecer e não desanimar e melhorar. Sim. Né? Então, e aqui está falando do exemplo, né, resplandeça a vossa luz, e é interessante que não é iluminar os outros, é deixar que nossa luz resplandeça. Que ela saia de nós de maneira natural. Porque quando a luz sai de nós, e acho que está muito ligado ao exemplo, né? Como o Paulo falou antes, muitas vezes a gente tem a condição de passar um exemplo e por vários motivos a gente se esconde. Então, para que eu vou passar o exemplo? Para que eu vou fazer tenho uma capacidade de demonstrar que eu estou fazendo uma coisa boa, não querendo se valorizar sobre isso, né? A gente tem que ter esse peso aí. Mas eu não vou fazer porque ninguém pensa que ninguém vai ganhar nada com isso, então para que eu vou dar o exemplo? Deixa do jeito que tá bom, todo mundo tá feliz, então não vou fazer nada de bom. E deixa passar. É justamente fazer, né? Mostrar que você tem a capacidade de fazer, mostrar a sua luz, deixar que ela resplandeça. E resplandecer é uma coisa de mais deixar emitir, porque cada um tem a sua percepção da luz. Né? Quando a gente joga a luz em alguém, querer forçar que ele enxergue a luz como nós, isso pode causar um constrangimento, porque cada um tem as suas dificuldades, e aí a gente volta à mensagem do início do programa, né? A gente julga os outros pela capa e cria uma falsa impressão, e a gente não sabe as mazelas internas de cada um. Verdade. Então a gente não pode querer julgar nas outras as nossas ideias. A gente deixa o exemplo e cada um vai perceber essa luz no ambiente, né? Imagina a casa, né? Com esse lampião. Vamos colocar assim, que eu acho que é mais atual. Iluminando a casa inteira. Cada cômodo da casa e cada pessoa em cada local vai receber essa luz de uma maneira que vai ser boa para ela, naquele momento. Então que a gente deixe o exemplo seguir, que isso vai iluminar e vai atingir várias pessoas da maneira que essa pessoa necessita. E quando a gente faz isso e ilumina a pessoa vai reconhecer Deus, vai reconhecer Jesus. Nos céus é porque os céus é um plano elevado, né? Não que ele está no céu ali azulzinho. Até que localmente pode até ser, mas ele está num plano evoluído, né? Então ele vai reconhecer Jesus no seu plano, na sua evolução, e vai acabar, né, por arrastamento, também seguir as vontades dele. E isso não precisa ser um cristão passando por um cristão, né? Qualquer boa ação, pode ser de um ateu, de um evangélico, de um budista, qualquer boa ação, qualquer pessoa que se predispõe ao bem,
já é um discípulo de Cristo. Então, só dele fazer um bom exemplo, ele vai arrastar outras pessoas para o bem e também vai arrastar elas ao Cristo. Paulinho, para a gente finalizar? Então, é muito curioso quando a gente vê essa finalização, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, e a gente lembra de uma passagem, uma expressão evangélica que diz: o reino dos céus está dentro de vós. Então, na verdade, esse Deus ele aparece em nós mesmos, né? Quando nós temos uma atitude dessa natureza, quando a gente projeta essa luz, quando a gente evidencia essa luz em nós, e aí a gente tem muito aquela preocupação: não, mas se eu falar ou se eu mostrar aquilo que eu estou fazendo, a luz que eu já adquiri, eu estou me expondo, ou eu estou me exibindo, e isso é motivo de vaidade. Então basta que a gente analise nossos sentimentos. Quando eu me comporto assim, eu estou em busca de quê? De autopromoção? Se assim eu estiver fazendo, quem perde sou eu. Né? E aí significa que essa luz ela é uma meio apagadinha, ela ainda não é uma luz verdadeira. Agora, é espontâneo. Quando a luz acontece em nós, ela naturalmente ela se expande, né? Ela acontece, ela é mostrada e ela é vista inevitavelmente. Né? E aí, por consequência, Deus é reconhecido em nós mesmos, no nosso comportamento. Porque, conforme, já que você não lembrou de uma frase de Joana de Anjos, eu lembrei de uma aqui, quando ela diz que Deus está emboscado em nós mesmos, né? Ou seja, Deus está ali escondido. Basta que a gente haja corretamente para que Ele se mostre. Muito obrigado. Bom, Paulinho e Fred, gostaria de agradecer a participação no Seara Espírita, agradecer a audiência dos nossos ouvintes, né, a participação. Desejar a vocês uma excelente semana de muita paz, de muita luz na nossa vida e que possamos ser luz na vida das outras pessoas, né? Buscando vivenciar assim esta proposta do Evangelho do Cristo. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.